Oi, eu sou a Sara e eu vou estar falando um pouquinho sobre o contexto histórico do surgimento da sociologia. Então, revisitando os momentos mais importantes que resultaram no surgimento da sociologia. Então, no século XVIII, principalmente, é um grande momento para isso, para o surgimento da sociologia. Na Europa, existia o movimento iluminista, que era um movimento filosófico e intelectual que vem com esse objetivo, até mesmo pelo nome, de quase que literalmente iluminar as ideias, a forma que a vida era dada na época, até então, ou seja, né, deixar para trás a Idade Média, a Idade das Trevas e dar luz através da ciência e da racionalidade. Então, as ideias que até então eram dominadas principalmente pela igreja passam a ser discutidas de forma mais racional e científica e começa a se valorizar muito a ciência e a racionalidade. E junto a isso, também houveram as revoluções, grandes revoluções na Europa, as revoluções burguesas, que passaram a configurar também a forma que a vida era vivida no momento. Então, a Revolução Industrial, ela mudou principalmente a relação de produção e consumo em larga escala. Então, o que também acaba por mudar as formas de trabalho. Então, o trabalho, que anteriormente ele era basicamente artesanal e manual, ele passa a ser repetitivo e mecânico, e as pessoas que viviam suas vidas no campo, elas passam a se mudar para perto das fábricas para poder trabalhar. Então começam a surgir cidades e tudo isso acaba resultando em habitações inadequadas, em fome, miséria, nas doenças, no desemprego, né? E também, então, vem a Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa, ela basicamente dá fim ao absolutismo, primeiro na França e depois em toda a Europa, né? Ou seja, a Revolução Francesa vem e derruba essa hierarquia que existia anteriormente, que colocava a igreja no topo, então os nobres, e na base dessa pirâmide os camponeses. E dentre os camponeses estavam os comerciantes, que naquele momento alguns deles já eram até mesmo os mais ricos do que os próprios nobres, mas por não terem esse título, o sangue nobre, eles continuavam sendo vistos como inferiores pelo clero e a nobreza. Então, acaba resultando na revolução, e essa revolução tem por basicamente o grande resultado dela é derrubar esse absolutismo que se encontrava na França, né? E o principal lema da Revolução Francesa era a liberdade, igualdade e fraternidade, que colocava todo mundo, destruía essa pirâmide e colocava todo mundo nessa mesma linha, nesse mesmo ponto a seguir para essa nova forma de vivência. Então, todas essas coisas, elas causaram uma enorme mudança, né, na forma de se viver na Europa, na sociedade europeia. E, juntamente à valorização da ciência, essas coisas configuram o contexto histórico em que surge a sociologia, o momento em que a sociologia passa a ser necessitada. Mas daí a gente entra na questão do que é ciência, né? Então, a ciência, explicando de uma maneira não muito profunda, qualquer ciência é um estudo que submete a um rigor metodológico. Cada ciência tem o seu método. Então, é um conjunto de métodos para entender a natureza dos fatos. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda ciência, quando vai investigar um fenômeno, ela coloca métodos para que essa investigação fique rigorosa e, digamos que, imparcial, para que essas investigações tragam um resultado
praticamente universal, no caso, principalmente das ciências exatas e biológicas, por exemplo. As ciências sociais é um pouco diferente, porque a universalidade, às vezes, não cabe dentro das ciências sociais, porque cada sociedade, cada grupo, conjunto, é um pouco diferente do outro. Mas mesmo assim se caracteriza como uma ciência, porque nós, sociólogos, investigamos a sociedade com esse rigor metodológico. Então, quando a gente pensa em cientista, a gente pensa naquele cara de jaleco mexendo em substâncias químicas dentro de um laboratório, né? Mas ciência não é só isso. Cada ciência tem o seu método. Aquele cara que está mexendo em substâncias químicas está aplicando um método naquela observação que ele está fazendo. Enquanto nós, sociólogos, também fazemos isso de uma maneira um pouco diferente, né? A gente observa, aplica um método e analisa um resultado, assim como eles. Então, ciências sociais também é uma ciência por exatamente se submeter a um método. Mas a questão é, quem criou esses métodos, né? E como as ciências sociais é uma ciência super nova, a gente pode até relembrar isso de uma maneira não tão antiga, né? Digamos assim. Lá no século XIX, então, um cara chamado Durkheim, vocês já devem ter ouvido falar e vão ouvir falar milhares de vezes dele. Ele foi responsável por criar um método exclusivo para as ciências sociais. Porque antes disso veio o Comte. O Comte, ele fundou o positivismo e durante o período que ele viveu, ele defendeu que as ciências sociais deveriam usar os métodos das ciências biológicas, porque ele não distinguia uma coisa da outra, ele não distinguia como uma ciência social é diferente de uma ciência biológica. Se nós somos seres humanos e somos seres vivos, assim como qualquer outro animal. Então, ele usava os métodos biológicos para as investigações sociológicas. E, enquanto isso, o Durkheim chegou e falou, não, eu acho que, apesar dele ter essa herança positivista, assim como Comte, ele chegou e falou que as ciências sociais deveria ter um método próprio para que ela pudesse se fundar como ciência, para que ela pudesse se autodenominar ciência, né? Sem depender de outras. Então ele transformou as ciências sociais em uma ciência independente, assim como as outras ciências são independentes. Então o Durkheim, ele estudou muitas coisas, e uma delas foi o suicídio. Então ele pegou esse fato social é uma palavra que ele usa, né? Ele também foi responsável por exatamente isso. Ele criar o terreno ali para que futuros cientistas sociais pudessem desenvolver pesquisas através das nomenclaturas que ele utiliza, que o Karl Marx utiliza e que o Max Weber utilizam, que são os 3 principais fundadores da sociologia, né? Então, eles vão criar termos que a gente usa até hoje nas investigações sociológicas e criar métodos para essas investigações também. Bom, a gente já viu então a questão histórica que traz o surgimento da sociologia, assim como a gente falou sobre a contextualização do que seria ciência. E como vamos daqui para frente? Bom, para isso a gente vai precisar contextualizar 3 áreas. Vai ser primeiro a filosofia, depois a psicologia, depois a sociologia, para que você entenda ainda mais o que é sociologia. E para isso, a gente vai agora dar um pequeno Google naqueles 3 primeiros conceitos que a gente tinha citado. Vamos lá? Filosofia, do grego blá 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 blá, é o estudo de questões gerais e fundamentais sobre a existência, conhecimento, valores, razão, mente e linguagem. Mas isso ainda assim não nos diz muito sobre filosofia, não é mesmo? Vamos ver então um pequeno exemplo. Imaginemos o indivíduo 1 e o indivíduo 2. O indivíduo 1 fala, somos diferentes. O indivíduo 2, indagado, diz que eles vestem as mesmas roupas dos mesmos tecidos, moram e trabalham sobre a mesma terra e lamentam e festejam pelas mesmas coisas.
por isso são iguais. O indivíduo 1, então, diz que são exatamente a mesma coisa, logo são a mesma pessoa. O 2 fala que não, são diferentes. O indivíduo 1, então feliz, confirma: sim, somos diferentes. Apesar de termos muito em comum, eu sou ele e você, ela. E são indagações e conceitos como o eu, o você, coisas em comum e diferentes que nos fazem questionar e então compreender melhor a nossa realidade, nos dando capacidade melhor de nos expressar, entender e produzir sobre um espaço. E esses conceitos e essa compreensão, isso sim é filosofia. Agora vamos dar uma acelerada e fazer mais rapidinho isso de novo. Psicologia é uma profissão, disciplina acadêmica e ciência que trata da mente, do estudo e análise de seus processos e comportamentos, de indivíduos e grupos humanos em diferentes situações. Mas, mais uma vez, isso não explica tudo o que a gente precisa, não é mesmo? Então, basicamente, se filosofia seria aquele estudo e compreensão de conceitos para entender a nossa realidade, a psicologia nada mais é do que um estudo da mente e do seu funcionamento e como isso afeta no seu comportamento, nas atitudes e ações com o outro e no meio, como vice-versa. Sociologia é a ciência social que estuda a sociedade, padrões de relações sociais, interação social e cultura da vida cotidiana. E mais uma vez a Wikipédia não ajuda muito a gente. Mas, se a filosofia é essa compreensão de conceitos para entender toda a nossa realidade e psicologia o entendimento da mente de um indivíduo ou de grupos para com outros e com o meio e a reação destes ao meio, sociologia nada mais é do que o estudo deste meio total. Ou seja, todos esses conceitos que nós falamos antes, o eu, o outro, a relação entre ambos, o entendimento da diferença entre eles e questões como igualdade ou diferença, gênero, tudo isso é estudado pela sociologia, por uma forma de analisar como esses impactam a sociedade e assim, portanto, indivíduos e grupos. E isso é sociologia.